passar. E o tema que Deus tocou no meu coração, uma coisa que eu tenho conversado com a minha filha, tenho conversado com a minha esposa, tenho pensado muito, que é o seguinte: Evangelho, um chamado à solidão. Eu sei que isso é um tema assim que meio que choca, né? Como assim? Calma, que você vai entender no decorrer da palavra. E o que me levou a querer falar sobre isso foi a observação que eu tenho feito do comportamento das pessoas quando elas se afastam da igreja e, mais especificamente, da nossa igreja mesmo, por questão da mensagem que a gente dá, né, sobre o amor à lei de Deus, aos seus mandamentos. E, às vezes, eu fico vendo algumas coisas que me faz pensar bastante, sabe? Só que, lógico, isso aqui se aplica para o afastamento das pessoas de qualquer igreja, porque qualquer igreja, por mais liberal que ela possa ser, existe alguma doutrina ali, existe alguma coisa que aquela igreja é comprometida, né? E isso tem me feito pensar bastante. E eu quero convidar vocês a abrir as Bíblias de vocês em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 16, que vai dizer o seguinte: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Embora a palavra de Deus mostre que a comunhão é um dos objetivos do Evangelho, ela também ensina da entrega e compromisso à verdade que o Evangelho exige, mesmo que, por vezes, isso signifique andar sozinho, tal como foi com Paulo, abandonado por aqueles a quem edificou a fé. A carta de 2 Timóteo provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu, pelo menos que está na Bíblia, né? Essa carta ela foi escrita já bem próximo à sua morte, quando ele foi executado, né? Acusado de incendiar Roma, inclusive, né? E incentivar de ter incitado os cristãos a incendiarem Roma, sendo que não foi isso que aconteceu, historicamente a gente sabe. Mas quando ele chega nesse ponto, se você ler aqui o capítulo, ele vai falar uma lista de pessoas que abandonaram ele. Ele alerta, inclusive, a Timóteo, para ele ficar firme que os últimos tempos seriam dias bastante complicados, que as pessoas elas não iriam querer aprender a doutrina, eles iam correr atrás daquilo que elas acham interessante. E hoje, mais do que nunca, eu tenho visto muita gente falar sobre comunhão, embora eu vou especificar depois a diferença de comunhão para convivência. E isso é uma verdade do Evangelho. A palavra de Deus ela vai mostrar que uma das marcas do Evangelho é a comunhão entre os irmãos, amém? Né, nós temos aquele salmo que a gente conhece quase que de cor salteado, né? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, que eu posso dizer, comunhão, né? A mesma coisa. Então, o Evangelho vai levar à comunhão? Vai. Só que o Evangelho, ele tem uma lista de prioridades. E uma coisa não invalida a outra, mas você sempre tem que colocar no topo da prioridade aquilo que a palavra mostra como prioridade. Então, a comunhão é importante? É importantíssimo. Mas, lendo a palavra de Deus, do início ao fim, nós vamos perceber que compromisso com a verdade está no topo da prioridade, está acima de comunhão. Porque, às vezes, a comunhão ela não vai ter compromisso com a verdade. Ela só quer ter compromisso com a convivência, com estar perto um do outro. Então, a palavra de Deus nos mostra que ter compromisso com a verdade, ter compromisso, né, com Deus é mais importante, às vezes, do que ter comunhão. E isso eu vou mostrar para vocês aqui ao longo desse estudo. Amém? Se a gente for agora no verso 17... do mesmo capítulo, do mesmo capítulo 4 de 2 Timóteo, vai dizer assim: Mas o Senhor esteve
ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, para que a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Então você vê que Paulo está aprisionado, ele fala para Timóteo aí no capítulo que ele foi abandonado por muita gente, e todas essas pessoas que abandonaram Paulo eram pessoas que em algum momento tomaram Paulo como uma espécie de pai espiritual, uma liderança, alguém que influenciou suas vidas, uma pessoa que se tornou autoridade, né, sobre a vida deles. Mas quando Paulo foi preso lá, né, aí eles abandonaram, cada um seguiu o seu rumo. Mas olha que interessante, mesmo em prisão, olha o que Paulo está dizendo para nós, que apesar de muitos terem abandonado ele afirma que Yeshua não fez, pelo contrário, o Senhor o fortaleceu em meio à sua solitária jornada, para que ele pudesse cumprir o propósito de levar salvação aos não israelitas. Gentios aqui são pessoas que não são do povo de Israel, né, naturais. Então você vê que ele está preso, ele foi abandonado por um monte de pessoas, mas ele está dizendo assim, porém o Senhor esteve comigo. Então, eu quero que você entenda que, em alguns momentos da nossa vida com Deus, talvez nós tenhamos que passar aqueles momentos sozinhos. Talvez a gente não vai ter comunhão com pessoas ou com muitas pessoas. Mas uma coisa é certa, se a gente estiver afastado de pessoas, não por causa de problemas pessoais, mas porque a gente resolveu assumir uma postura de compromisso com a verdade da palavra, o Senhor nunca vai se afastar da gente. E é importante a gente ter esse amadurecimento de fé. Por mais que pessoas queiram passar conosco alguns problemas que a gente enfrenta, vai ter situações que não tem como elas estarem conosco. A gente vai estar sozinho na situação. Às vezes o pensamento delas vai estar conosco, o desejo delas vai estar conosco. E às vezes o próprio Deus pode fazer com que pessoas se esqueçam da gente. É bom? Não, não é bom. É agradável? Não é agradável. Mas você tem que se lembrar que a fé, ela é um grande exercício, um grande teste que Deus está sujeitando a gente o tempo todo. Agora, se nós estivermos sozinhos, mas porque a gente está batalhando pela verdade da palavra, a pessoa de Deus, através do seu Filho Yeshua, jamais vai se afastar da gente. Então, não importa onde a gente esteja, fazendo o que estivermos fazendo, o Senhor vai estar sempre conosco. E eu admito que, ao longo desses anos pastoreando a igreja, teve muitos momentos que eu me senti sozinho. Não de todos, o tempo todo, né? Mas mesmo as pessoas mais próximas, já tive sentimento, às vezes, de solidão, né? Devido às coisas, às vezes, que acontecem. E o meu erro foi achar que, às vezes, Deus também estava afastado de mim, porque pessoas estavam afastadas de mim. E eu tenho aprendido, né, de uns anos para cá, principalmente, Deus tem retomado a firmeza da minha fé e o meu compromisso com Deus, de perceber que não, que Deus sempre esteve no mesmo lugar. E isso que está acontecendo agora, principalmente em relação a essa oferta que a igreja recebeu para o templo, é o que mais me envergonhou. Eu falei assim, olha só, a gente às vezes achando que a igreja está ali, que não é todo mundo que está envolvido, mas Deus está mostrando que Ele continua o mesmo, Ele sempre esteve envolvido com essa obra. Então, isso é uma coisa para nos marcar a nossa vida, nossas experiências. Deus, ele sempre está no mesmo lugar, Ele não nos abandona, amém? Principalmente quando nós estamos envolvidos com a verdade da palavra. E guarde essa expressão, envolvimento com a verdade da palavra, isso é importante. Então, Paulo aqui ele vai mostrar que ele foi abandonado por muitas pessoas, mas ele deixa muito claro que ele não se sentiu abandonado por Deus em momento nenhum. E nós temos essa falha em nós, viu? Quem nunca, né? Porque pessoas abandonam, porque pessoas às vezes não estão tão presentes, a gente às vezes tem uma tendência de achar que Deus também não está presente. Mas eu garanto para você que Deus sempre está presente, amém? E se nós aprendermos isso, amadurecermos isso dentro de nós, isso vai ser bom para a nossa fé. Isso vai ser bom para os momentos difíceis que nós vamos enfrentar. E eu volto a repetir, tem momentos que é o próprio Deus que faz com que as pessoas se afastem. Por quê? Porque Ele quer a gente sozinho? Exatamente. Não para nos maltratar, mas para, primeiro, ver onde está o nosso coração, ver como está o nosso relacionamento com Ele,
realmente com Ele, não com as pessoas, e também, às vezes, para nos ensinar algumas coisas. Deus faz isso? Deus faz isso. Amém? As pessoas estão abandonando a fé e deixando de lado os mandamentos de Deus e a comunhão da igreja, não por causa de uma nova convicção espiritual, mas por motivos relacionais. Muitos se afastam porque não concordam com algo ou alguém dentro da igreja, ou porque alguém da sua casa ou círculo de amizade não quer seguir na igreja. Gente, isso tem acontecido muito nos dias de hoje, não é só aqui não, é em muitos lugares. As pessoas estão deixando de ir na igreja, elas estão deixando de fazer as coisas na igreja. Por quê? Porque às vezes alguém dentro da casa dela não quer seguir mais na igreja com ela, ou então porque alguém que ela estava cheia de cercado de pessoas que ela gostava na igreja, às vezes amigos, e aí os amigos não estão frequentando mais, e aí ela se sente sozinha ali dentro, aí ela perde o prazer pela igreja. Isso é uma coisa muito ruim. Mas o que mais tem me espantado é que quando essas pessoas entram nessa tristeza que pode acontecer, e eu não estou dizendo que é pecado sentir tristeza por isso, mas é pecado você se afastar da igreja porque pessoas se afastam. Isso é errado. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas têm se afastado não só da igreja, elas têm se afastado também da obediência à palavra de Deus que elas já aprenderam. Muita gente, quando vai se afastando, elas param de praticar coisas que elas aprenderam que é correto. Elas param de se envolver com coisas que elas foram convencidas pelo Espírito Santo da palavra que é correto. E isso, para mim, é o pior. Porque a realidade de igreja é que as pessoas elas vão vir e elas vão ir. Nem todo mundo vai ir e vir. Tem gente que permanece fiel, não importa o que aconteça. E uma das coisas que me faz muito bem é a convivência com os meus sogros. Por quê? Porque os meus sogros, eles, desde que eu me entenda por gente ali naquela família, na família da minha esposa, eles são de uma igreja próxima à casa deles. E olha, já passou todo tipo de pastor naquela igreja, porque aquela congregação ela tem o hábito de trocar o pastor a cada 2 anos. E, gente, já passou pastor muito bom, já passou pastor mais ou menos, já passou pastor ruim e muito ruim 2 vezes ou 3 vezes. Então, assim, já foi cada situação que eles viveram ali, que eu vi o meu sogro, a minha sogra entristecer, e eu vi a igreja esvaziar, eu vi a igreja quase morrer, espiritualmente falando, sabe? Mas olha, apesar de tudo isso, eles estão lá até hoje, firmes e fortes. Nem sempre estiveram felizes lá dentro, mas eles estiveram ali. Então, a convivência com eles me mostra que, se nós quisermos, nós conseguimos superar problemas com pessoas ou com acontecimentos dentro da igreja, né? Só que, no meu caso, eu quero que você entenda assim, que a minha preocupação maior não é a pessoa parar de frequentar a igreja. Isso me entristece, isso me preocupa, com certeza, mas eu tenho a certeza e a convicção de que o que eu procuro ensinar aqui dentro, em cima do altar, não são mandamentos humanos, não são regras de uso e costume que eu acho que é correto. Eu tenho um cuidado muito grande, uma preocupação muito séria, de ensinar para as pessoas o que realmente a Bíblia fala na sua íntegra, na sua totalidade, na sua verdade mais essencial e mais genuína. Eu tenho essa preocupação. Tanto que é um costume meu sempre estar falando, não acreditem naquilo que eu prego, porque eu sou pastor de vocês. Chega em casa, pega o texto, avalia, ora para que você seja convencido pelo Espírito Santo de que o que eu ensino é palavra de Deus na sua essência original. Porque eu não ganho nada tendo pessoas convertidas ao pastor James e tendo pessoas convertidas à igreja Eliahu. Eu tenho, se vocês serem convertidos, ao próprio Deus. E eu entendo que esse é o propósito da igreja evangélica Eliahu, né? Só Adonai é Deus. Eliahu é o nome de Eli, significa isso, só Adonai é Deus. A minha missão ministerial é fazer vocês serem apegados à verdade divina. E é quando eu vejo pessoas saírem daqui, aí seja
por essa razão que eu falei. Os meus parentes não estão aqui dentro mais, os meus amigos não estão aqui dentro mais. O pastor fez uma coisa que eu não gostei. O irmão fez algo que eu não gostei. A igreja tem um hábito que eu não gosto. Tá, tudo bem. Mas se o que é ensinado é verdade, por que essas pessoas param de praticar isso depois? E é isso que me espanta, é isso que me choca, é isso que tem me entristecido, é isso que me preocupa. Porque se o que nós ensinamos é doutrina de igreja, tudo bem você parar de fazer. Mas se o que nós ensinamos é a verdade bíblica, sem alterações, o mais próximo possível da sua originalidade, eu parar de praticar o mandamento, eu guardar o mandamento porque eu saí da igreja, ou porque eu me chateei com a igreja, com o pastor, com o irmão, gente, isso não é uma desculpa que Deus vai aceitar no dia do juízo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso tem me preocupado muito. E as pessoas têm feito isso, sabe? Às vezes, não aqui, e não exatamente com as coisas que nós ensinamos, mas tem coisas que são verdade em qualquer igreja, porque todas as igrejas que são igrejas de verdade, você vai concordar comigo que elas possuem um mínimo de verdade na palavra, que é igual para todo mundo, vocês concordam? Existem coisas que não tem debate, né? E as pessoas, elas se afastam, elas param. Elas param. E por que Deus está sendo penalizado? Porque pessoas da sua convivência não estão caminhando mais com você. Porque alguém da sua casa não está te encorajando mais a estar fazendo as coisas da igreja. A gente não percebe, mas a gente meio que está punindo Deus. Como se Deus fosse culpado de alguma coisa. E a gente tem que parar para pensar nisso. Se nós, em algum momento, nós deixamos isso acontecer, se está acontecendo agora, e até mesmo vigiar para que não aconteça amanhã. Vocês percebem qual que é a intenção dessa palavra? A minha preocupação? E olha só, o que vai dizer no livro de Colossenses, capítulo 3, bem pertinho aí, de onde você estava antes. Verso 13 e verso 14. Colossenses, verso 13 e verso 14. Vai dizer assim: Colossenses, capítulo 3. Tá certo. Logo, suportem-se uns aos outros e perdoam-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, eu tenho pensado muito nisso. Como que a igreja é um dos lugares mais intolerantes que a gente tem visto na nossa geração. Em casa, o casal, com o filho, com a filha, nós passamos por momentos, às vezes, de um conflito extremo. Você concorda comigo? Um conflito extremo. Mas, às vezes, aquele problema não se resolve totalmente, mas você continua convivendo, porque é família. Sim ou não? Às vezes o pai com a mãe, às vezes o irmão com o outro irmão. Tem situações mais trágicas, às vezes, também. Mas o normal é que, mesmo que você não se dê tão bem, você consegue ter um nível de tolerância, porque é família. Estou falando alguma bobagem? Não é o que acontece na maioria dos casos? Dentro da igreja, muitas vezes, as pessoas não conseguem conviver mais. E, às vezes, eu vejo que não acontecem problemas tão sérios quanto acontece dentro de casa entre um casal. Entre um filho e a sua mãe, o pai e a sua filha, entre irmãos. E Paulo ele é muito claro em dizer, quando acontecer algum problema, se você tiver queixa contra alguém, ele não está mandando você resolver com a pessoa. Ele está dizendo assim como o Senhor te perdoa, perdoa também as pessoas. Às vezes, a convivência vai ficar estranha durante um tempo mesmo. Talvez não se tenha mais a mesma intimidade de antes, porque a intimidade pode ser machucada se o outro lado não demonstra o interesse de consertar, de melhorar o comportamento. Mas a convivência, ela não deveria acabar. O estar junto não deveria acabar. E Paulo ele diz que acima de tudo esteja o amor. Agora,
Por que eu coloquei ali João 13:34 como referência? Porque o meu amor não é suficiente para me manter perto de vocês, você sabia disso? Não que eu não ame vocês, porque eu amo vocês de verdade. Mas o meu amor não é suficiente. O meu amor, ele é tão falho que eu já chorei aqui em cima, que eu já desabafei aqui em cima, tristeza, solidão, que em alguns momentos eu machuquei a congregação por falar coisas que eu não devia, da forma que eu não devia, mas graças a Deus eu me retratei aqui com a igreja, não é verdade? Porém, o meu amor é tão falho, que mesmo sendo pastor, eu às vezes não estou com o meu amor assim, num ponto ideal de me manter bem como eu deveria me manter, ocupando o cargo que eu ocupo. E quando que começa o processo de cura e um processo de melhoria para não deixar as coisas acontecerem com tanta frequência? Ou estar disposto para corrigir quando algo sai fora do prumo? Porque eu quero que você entenda, o que às vezes eu percebi que me machuca mais, não é eu perceber que eu estou errando, é o julgamento que se faz por causa do meu erro. Às vezes você não erra com alguém pela mesma intenção que ela está te julgando. Às vezes você erra com alguém e você nem sabe que você está errando. Ou às vezes na sua cabeça passando coisas completamente diferentes. Só que, ainda que eu não tivesse a intenção, se machucou, se está errado, eu tenho que me consertar da mesma maneira. Mas o meu amor também não é o suficiente para ouvir a crítica, para ouvir o conselho de melhoria. Então, qual é o amor que é vínculo da perfeição? João 13:34. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu, é Yeshua que está dizendo, como eu os amei. Porque ele sabe que o nosso amor não é perfeito, e vai ter dias que não vai estar bom. Agora, se eu amar, não com o meu amor, mas eu amar com o amor dele, ou seja, eu sei o quanto que ele ama vocês, por mais ferido, chateado, magoado, estranho que eu esteja, eu vou continuar amando e vou conseguir ter um equilíbrio para resolver os meus conflitos. Então, qual que é o vínculo de perfeição que nos une? Não é o amor que nós temos uns pelos outros. Se nós caímos nessa mentira, casamento acaba, irmandade acaba, paternidade acaba, congregação acaba. O amor que é vínculo da perfeição é o amor dele por nós. Esse é qual amor que é vínculo de perfeição. Então, se você não consegue enxergar amor mais por alguém ou por qualquer situação na sua vida, é porque você está olhando com o seu amor. Busque no Senhor a visão do amor dele pelaquela alma. E talvez você veja algo que você agora não consegue ver. Porque você está olhando com os olhos errados. Entende? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, nós temos que chegar nesse nível de amadurecimento. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é de uma hora para outra, mas nós temos que ter esse objetivo, de amadurecer o nosso amor. Amém? E é só o amor de Jesus por nós, de Yeshua por nós, é que vai fazer a gente chegar nesse nível de maturidade. E a gente precisa de tentar alcançar isso. Será que a fidelidade das pessoas a Adonai Deus é maior do que os seus relacionamentos humanos? Eu afirmo para você que não tem sido. Lógico que o mundo é muito grande, existem muitas pessoas dentro das igrejas, e eu tenho certeza que, como a maioria coloca o relacionamento à frente, mas existe, viu? Existe uma minoria que consegue colocar o seu relacionamento, o seu amor a Deus acima do seu relacionamento pessoal com pessoas. Existe, mas não é a maioria das pessoas, e deveria ser a maioria. Então, gente, se você estiver chateado comigo, o que eu ensinei e for verdade, não se tornou mentira por causa do meu mau comportamento. Inclusive, Mateus capítulo 22, se eu não me engano, deixa eu olhar lá, tem um dos textos que a igreja pouco conhece, mas que eu falo muito aqui, deveria ser mais até falado por mim e mais conhecido pelas pessoas. Vamos ver se é isso mesmo. Mateus 23. Mateus 23 vai dizer o seguinte, verso 2. Na cadeira de Moisés,
não é uma cadeira literal, tá? É aqui a autoridade que Moisés tinha para ensinar a lei para o povo. Ele diz assim, ó: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles são hipócritas. Eles ensinam a coisa certa, mas eles mesmos faziam. Agora, olha o que Yeshua está dizendo. Eles estão com a autoridade da palavra de Deus, e eles não fazem o que falam. Então, não façam o que eles fazem. Ó, não fazem o que eles falam. É o que ele diz. E Yeshua está dizendo o seguinte: se uma pessoa ensina a verdade, e você descobrir que ela é hipócrita, ou se ela tiver tido um mau comportamento, se o que ela ensinou é verdade, aquela verdade você não pode arrancar da sua vida porque você está chateado com ela. Porque a verdade não é dela, a verdade é de Deus. E é justamente isso que tem me preocupado, e é isso que eu tenho visto muitas pessoas fazerem nas suas vidas pessoais. Elas abandonam coisas verdadeiras, coisas santas, porque elas se chatearam com pessoas, ou elas estão, desgostosas porque elas não têm quem elas amam, quem elas gostam do lado delas. E aí eu pergunto para você, baseado no que Yeshua disse aqui em Mateus, está correto isso? Se todos vocês me decepcionarem, eu não posso abandonar a verdade de Deus, ainda que não seja errado eu me chatear. Porque nós fomos feitos para relacionamento. Então, relacionamento machuca, relacionamento dói, relacionamento desanima. Isso não é nada diabólico, não, gente. O que é diabólico é eu deixar isso me dominar ao ponto de eu abandonar aquilo que é certo. E nós fazemos isso com muita naturalidade. E é um momento preocupante dentro das igrejas. Pessoas abandonando o caminho, abandonando a verdade por causa das suas decepções relacionais, não importa de que tipo seja. Tem muito marido, às vezes, que desanima de ir na igreja porque a mulher não quer ir. Tem muita mulher que deixa de ir na igreja porque o filho não quer ir. Tem gente trocando de ministério por causa do marido, da mulher, dos filhos, dos pais. E aí a pergunta que eu faço é: quem garante que você indo para outra igreja, lá a pessoa vai firmar? Porque ela pode estar só empolgada. E é muito fácil você se empolgar por um novo ambiente, sabia? Lógico que existem casos, existe sim asteriscos, onde algumas igrejas se tornam impraticáveis. Existe esse tipo de igreja. Igrejas que se perderam de tal maneira que ali não existe mais nada de Deus operando. Existem esses casos, infelizmente. Mas são pouquíssimos, viu? A maioria das igrejas continuam tendo um mínimo para serem uma igreja habitável pelo Espírito Santo. E é muito fácil você decepcionado num ambiente, você chegar num novo ambiente e ser conquistado por aquele ambiente. Por quê? Porque ali, primeiro, assim como você não conhece ninguém, então ninguém sabe quem é você também. Então, se você pensa, lá ninguém me chateia, dá tempo. Dá tempo que alguém vai acabar te chateando lá também. Pode não te chatear como te chateava no lugar anterior, mas alguma chateação vai aparecer. E outra, as pessoas também ainda não sabem o entojo que você é. Então, daqui a pouco, você vai mostrar as asinhas para elas lá também, e lá as pessoas vão começar a ter problemas com você também. Então, um novo ambiente, ele é sedutor. E quando eu fui nos congressos que eu fui no Pastor Josué, é muito interessante, porque lá eu não estava sendo pastor, lá eu estava sendo ovelhinha, cuidado lá, né? Então, existe aquela sedução, meu Deus. Teve um momento que eu falei assim: Senhor, se Ele me chamar para trabalhar aqui, eu venho. Gente, a gente tem as nossas seduções, né? E aí, lá no último congresso que eu fui, eu e a pastora, nós conhecemos um casal, que a gente fez amizade, um casal maravilhoso e tal. E aí eles estavam dizendo: depois de 7 anos, nós estamos voltando aqui para a igreja do pastor Josué. A gente teve uma decepção, a gente passou 7 anos longe. Toma, Jameson, tá vendo? Ó? Esse ambiente maravilhoso chateou esse casal, eles ficaram 7 anos longe, e agora que eles estão voltando. Então, gente, nada garante que a mudança de ambiente vai ser uma solução. E olha que erro que eu entendo. Você vai abandonar uma igreja que você confia, que você ama, que você gosta,
pela insegurança de alguém que não está firme. Ah, mas é bom que o casal ande junto. É ótimo que o casal ande junto. Para isso que existe do joelho dobrado. Cuidado, viu? Às vezes você abandona um lugar que é para você estar, achando que você está fazendo isso em prol da família, em prol ali do relacionamento, e não necessariamente aquilo vai dar certo. Tenho visto pessoas indo por um buraco, às vezes por causa disso. Sair porque o outro saiu. Desanimar porque o outro desanimou. A gente não pode deixar isso acontecer. E assim como Paulo viveu o abandono na pele, mas sem perder o foco da sua missão, será que a fé, na verdade, da palavra é firme, a ponto de permanecer inabalável, mesmo quando quem está ao redor desiste? Gente, imagina Paulo. Ele não levantou uma vida ou outra, um casal ou outro. Ele levantou igrejas quando não existiam igrejas. Hoje é muito fácil a gente abrir uma igreja num bairro. Naquela época, o mundo não conhecia Deus. Está entendendo? Não existiam comunidades de crentes, de pessoas que conheciam o único Deus. Paulo ele chegou em lugares que nem nunca tinha ouvido falar de um único Deus. E ele levantou comunidades inteiras. E agora ele está preso. Gente, cadê as pessoas dessas comunidades? Cadê os efésios que choraram? Não nos abandone, Paulo. Você vê ele falando aqui, os efésios, não, mas eles choraram que ele não foi embora lá, mas e agora? Cadê eles? Cadê as pessoas, gente? Mas veja que ele não perdeu o foco da missão dele. Mesmo preso, ele escrevia carta para as igrejas. Mesmo preso, eu tenho certeza que ele pregava para os guardas ou para outros prisioneiros, entende? E esse nível de maturidade que a gente tem que tentar alcançar. E a pergunta que eu faço, será que nós estamos com a nossa fé, a gente está focado no que Deus chamou a gente para ser e viver, ao ponto de não perder esse foco, mesmo se as pessoas ao nosso redor não estiverem tão firmes? Eu acho que não. E a gente precisa de crescer, a gente precisa de mudar essa chavinha na nossa vida. Olha só o que vai dizer em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Verso 34 ao 36. Diz assim: Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. E aí? Então quer dizer que Yeshua veio para destruir as famílias? Será que é isso? Claro que não. Não é disso que ele está falando. Ele não está dizendo que ele veio para acabar com a convivência dentro de casa. Só que entenda, se eu desanimo para as coisas de Deus e a pastora Daniele não, eu vou me tornar inimigo dela. Porque eu vou querer desanimá-la. Para mim não vai ser suficiente eu estar desanimado. Eu vou querer arrastar ela para o meu desânimo. Se ela não quiser mais frequentar a igreja e eu quero, ela vai, de alguma maneira que inconscientemente, gerar problema toda vez que eu vier na igreja. Porque ela quer que eu fique com ela, eu compre a briga dela. E é assim que a gente se torna, às vezes, inimigo dentro de casa. Porque um quer fazer a vontade de Deus, o outro não quer. É por isso que, às vezes, a mãe briga com o filho briga com o pai, um irmão briga com o outro. Estão entendendo? Aí o ponto é, eu estou preparado para viver esses conflitos? Porque ele às vezes vai acontecer. Bom seria que a parte desanimada não influenciasse a outra. Mas isso é quase impossível. De alguma maneira ali, em algum momento, a parte desanimada, ela, de alguma maneira, ainda que sutilmente, ela dá uma desencorajada. Agora, e a parte que ainda não desencorajou? Como que ela vai reagir com o passar do tempo? Sofrendo essa pressão dentro de casa. Sofrendo essa pressão na família, nas amizades, no trabalho. Porque são muitos ambientes que
às vezes, vão contra o que a gente está querendo viver em relação a Deus. Se a gente seguir o mesmo texto aí de Mateus, só que agora do verso 37 ao 39, olha o que vai dizer. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Esse texto choca a princípio, mas é preciso entendê-lo no espírito correto. O Evangelho não promove o rompimento dos laços por ódio, mas por compromisso com a verdade. Pois quando se escolhe servir a Deus, pode acontecer de pessoas próximas não aceitarem essa escolha. E é aí que está a grande questão. Às vezes, a minha filha vai falar para mim, eu me chateei, isso aqui é um exemplo, isso não aconteceu não, tá? Eu me chateei com o pastor Alaí, pai. E às vezes eu vou ver a causa dela é justa. A chateação dela é até justa. E ela fala assim, eu não vou mais na igreja, não quero pisar mais na Eliahu. Aí poxa, é minha filha, eu não posso abandoná-la. Aí eu vou me afastando do pastor Alaí da Eliahu por causa disso. Vocês acham que está correto o meu comportamento? Não. É uma situação complicada? Complicadíssima. Pode demorar, às vezes, anos para isso se resolver. Mas eu tenho que dar um jeito de resolver. Que a igreja não deixou de ter a missão que ela tem, e Deus não deixou de habitar na igreja porque uma situação aconteceu com a minha filha que a chateou. Ou me chateou, ou chateou a Daniele, ou chateou a minha mãe, a minha irmã, o meu cunhado. Então nós temos que entender que às vezes é isso que significa amar a Deus, amar as pessoas mais do que amar a Deus. Porque eu perco o interesse e eu perco a prática do compromisso com a verdade que o Espírito Santo colocou no meu coração por causa do que está acontecendo perto de mim. Quantas pessoas às vezes vai para a igreja por causa do amigo? Tem tudo bem, um amigo convidou, beleza. Agora, uma hora, você tem que passar a estar na igreja por causa de Deus. E por causa que a verdade de Deus ali, ela é boa para você, e ela é verdadeira. Porque senão, o amigo sai, você sai também. O amigo desanima, você desanima também. Entende? A gente pode ir por pessoas, mas a gente tem que, uma hora, conhecer a verdade. E essa verdade tem que nos libertar. Porque só a verdade sustenta. Quem aqui se lembra da armadura de Deus? De Efésios, se lembra? É muito bonito. Porque agora eu coloco o Senhor. Você pode fazer pela fé, né, como se você estivesse colocando uma armadura, mas não é isso que o texto da armadura serve. Ali é para você analisar a peça e o que diz da peça. Cinturão da verdade. O que segura uma roupa? O que ornamenta uma roupa? O cinto. Então, você só vai ser sustentado na presença de Deus se for através da verdade da palavra. Relacionamento humano pode te ajudar, mas também pode te prejudicar muito. Só a verdade sustenta. Entende? A grande questão é que, além da desobediência clara ao que a palavra diz, Hebreus 10, 25, né? Não abandone a congregação como tem se tornado costume de alguns. Então, além da desobediência clara à palavra, para manter o bem-estar das suas relações com os outros e com a sua própria rotina de vida, pessoas têm abandonado a verdade bíblica, ao invés de lutarem por ela, dizendo com firmeza a si mesmo e aos outros: ainda que eu ame a minha família, ainda que eu ame meus amigos, ainda que eu ame muito coisas da minha vida, a minha fidelidade a Deus vem primeiro.
Então, primeiro, abandonar a congregação é uma desobediência clara à palavra. Se eu abandono, então, por causa de pessoas, está mais errado ainda. Porque aí eu estou amando mais as pessoas do que o Senhor. E olha, se a gente olhar para o Senhor, ele também foi abandonado. Na hora que foram para prender ele ali, o Pedro até cortou a orelha do Malco lá, mas na hora que chegou lá dentro do pátio lá da guarda do sumo sacerdote, ele negou. Então abandonou ou não abandonou também? Imagina se Yeshua tivesse clamado aos céus: Senhor, todos me abandonaram, eu não vou conseguir até o final. A gente estava lascado, a gente não tinha salvação. Então ele também foi abandonado, mas ele não perdeu o foco da missão dele. A gente também não pode perder o foco da nossa missão. Eu tenho que lutar pela verdade bíblica, ainda que eu não seja motivado pela minha própria família, pela minha própria igreja, pelo meu trabalho, pelos meus relacionamentos interpessoais. Eu não posso abandonar o que é verdade na palavra de Deus. E eu tenho certeza que para cada um de nós, quando eu lutar pela verdade de Deus, para ficar firme nela, Deus vai lutar por mim nos problemas que eu estiver tendo em qualquer um dos meus relacionamentos. Amém? A convivência é preciosa, mas não pode virar dependência emocional. Deve-se seguir ao Senhor porque Ele é Deus, não porque amigos ou família estão na igreja. E obedecer aos mandamentos é importante porque são a verdade, não porque pessoas concordam ou são agradáveis. Gente, é importante conviver. Mas se eu estiver dependendo da convivência para ficar bem com Deus e fazer as coisas de Deus, eu me perdi. Porque lembra quando Deus falou com Moisés assim: Moisés, sai da frente que eu vou matar o povo todo, vou começar um povo através de você. Moisés intercede, lógico, mas veja, e se Deus tivesse feito mesmo? Não correu o risco de Deus fazer de verdade, sim ou não? Eu. Lá em João, quando Yeshua percebe que as pessoas só estavam indo atrás dele por causa do pão e do peixe que ele multiplicava, você lembra qual que é a palavra que ele deu para as pessoas? Vocês não vão ter mais pão e peixe, não. Se quiser, agora é palavra. E aí todo mundo achou o discurso muito duro e todo mundo foi o quê? Indo embora. Você vê Jesus assim: pelo amor de Deus, eu estava brincando, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Fica aí. Inclusive, depois ele vira para os 12 e fala assim: olha, vocês não vão não, né? O que Yeshua diz? Vocês não querem aproveitar e ir embora também, não? Porque Deus não é emocionalista como a gente. Então, é importante conviver. E a convivência, ela vai afetar sim o nosso estado emocional. Mas eu não posso deixar que esse efeito que ela tem sobre as minhas emoções ser ao ponto de me tirar das coisas de Deus, da presença de Deus. Que aí eu passo a estar errado. Então, eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que aprenderam aqui na igreja o que é a verdadeira Páscoa. E saíram daqui e agora estão comprando seus ovinhos de chocolate. Estão celebrando de novo, igualzinho o mundo todo celebra e não se importa. Eu falei: gente, como é que pode? A conclusão que eu chego é que estavam fazendo só porque estavam aqui, mas nunca acreditaram de verdade na Páscoa, sendo verdadeira Páscoa. Amanhã, se Deus fechasse ali a rua, veja bem, fechasse, porque não vai fechar, se Ele fechasse ali a rua e essa igreja acabasse, se vocês todos fossem para outra igreja e todo mundo me abandonasse, eu não ia deixar de guardar sábado mesmo assim. Eu não ia deixar de guardar a lei alimentar mesmo assim. Por quê? Porque é uma verdade bíblica, não é a verdade de vocês. Não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Percebem? Mas parece que é o tinhoso mesmo, né? A
pessoa ela sai da igreja, ela vai e ela começa a fazer tudo aquilo que ela não fazia. Meio que para, né, sei lá, são um símbolo de liberdade. E aí ela quer se convencer, está vendo? Ó, eu estou fazendo e Deus está comigo do mesmo jeito. Cuidado, não é por aí não. Comunhão não é conviver, mas realizar junto a outros, na mesma convicção e fé em Yeshua, o Messias, a vontade de Deus na palavra. Conviver, a gente convive. Agora, comunhão é quando a gente está junto para fazer a vontade de Deus. Por isso que eu tenho dito aqui repetidamente, que me preocupa muito o ambiente cristãos, cheio de cristãos que divertem-se, comem juntos, mas não fala de Deus em momento nenhum. Deus nunca é o foco do ambiente. Isso para mim não é comunhão, isso é só convivência. E conviver, você convive às vezes mais com as pessoas do trabalho do que com as pessoas da sua própria família. Sim ou não? Isso é convivência. Mas é comunhão? Não. Por isso que o Salmo 1 vai dizer, não se assente na mesa do escarnecedor. Ele não está dizendo que você não pode fazer uma refeição com uma pessoa que não é crente. Isso não é impossível, gente. É impossível você nunca comer perto de alguém que não crê. Ou eu estou mentindo? Impossível, você sempre vai estar comendo perto de alguém que não crê. Mas não é comer comida, é comunhão que o Salmo 1 está dizendo. É sentar ali, ó, entendeu? Aí você vai sentar perto do incrédulo que só sabe falar mal de Deus, só sabe falar mal da fé, e você quer estar ali e ter uma super amizade com aquela pessoa ali. E, tipo assim, se você ama o seu Deus, em algum momento você vai ter que se levantar para defender a sua fé. Porque a não ser que você fique calado, aí você vai ter uma ótima comunhão com essa pessoa. E ó, o veneno dela vai só entrando, correndo a sua fé, a sua vida. Agora, começa a defender a sua fé e começa a defender a palavra para ver se vai ser muito prazeroso aí essa convivência. Não vai. Porque comunhão é mais do que estar junto um do outro. Comunhão envolve princípios espirituais. Então a igreja, ela não foi chamada para conviver, ela foi chamada para ter comunhão. E é por isso que às vezes a gente pode não ter uma convivência, ou estar passando por um período de pouca convivência, mas ainda assim nós temos que estar na casa do Senhor em comunhão. Se você tiver atravessado comigo e eu com você, a comunhão dentro da casa do Senhor vai curar a nossa travessia. Mas estar do lado de fora não vai melhorar a gente em nada. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O que é riqueza para a gente? Aqui a gente pode entender como dinheiro também. Mas às vezes, para a maioria das pessoas, a riqueza delas é relacionamento. Elas estão apegadas a relacionamento. E elas param de servir a Deus por causa de relacionamento. Porque o marido dentro de casa, porque a esposa dentro de casa, porque os filhos dentro de casa, porque o pastor, o irmão, e por aí vai. Então, o que realmente é precioso para mim? Por isso que Yeshua falou, vocês têm que juntar tesouro aonde? Nos céus, não aqui. Por mais que eu ame a minha esposa e a minha filha, eu amo muito, espero que Deus não faça isso, mas existe o risco de uma hora elas me deixarem. Não estou dramatizando no sentido de não quiserem conviver mais comigo, mas por algo muito natural que existe na vida, chamado morte. Ou não corre o risco de Deus levar a Luísa antes de mim em algum momento da minha vida? Eu não espero que isso aconteça, mas não existe essa possibilidade? E aí acabou a minha fé em Deus, acabou a minha vida com Deus? Corre o risco se eu não entender o que eu mesmo estou pregando nessa noite. Conclusão. Quando se perde algo ou alguém por causa da fidelidade a Deus, se está ganhando algo muito maior. A jornada pode parecer solitária às vezes, mas o Senhor está presente. Ele nunca abandona os seus. E um dia,
irá recompensar cada renúncia, cada lágrima, cada fidelidade mantida. Não é fácil ficar sozinho. Não é bom ficar sozinho. Mas eu te garanto que se a sua solidão, a causa é porque você está comprando a briga para manter o que é de Deus na sua vida, vai chegar o dia, e eu creio que esse dia está se aproximando, que Ele vai enxugar de nós toda lágrima de solidão. Ele vai recompensar as nossas renúncias. Ele vai recompensar a fidelidade que nós lutamos por ela. Mas o oposto também é verdade. Se nós perdemos a nossa fidelidade, se nós não renunciamos nada, e nós não quisermos pagar o preço das lágrimas, nós também vamos receber o oposto de consolo da parte do Senhor. Então a pergunta final é: a quem agradar? Estou perguntando isso para mim e para você. A quem nós devemos realmente agradar? A Deus ou aos homens? Seguir o comportamento dessa geração ou imitar Paulo, que se manteve disposto a Deus, mesmo quando outros abandonaram o caminho? Quem que a gente vai imitar? A gente vai trocar toda hora de igreja, toda hora de ministério, vai trocar toda hora de marido, de mulher, de trabalho, de tudo, porque a gente está desagradado? Ou a gente vai perseverar? Entende? Quem que a gente vai imitar? Eu acho que a gente deve imitar Paulo. Inclusive, que é um mandamento bíblico que ele fala também, né? Me imitem. Se vocês não estão conseguindo imitar Jesus diretamente, me imita. Por quê? Ele imitava Jesus, se eu imito Paulo, eu imito ele. E o último versículo, que lembra? Lá do 2 Timóteo 4, que nós estávamos lendo. Porque o objetivo é que a gente consiga chegar nesse verso aí, ó. No capítulo 4, verso 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Então, meus irmãos, não é pecado se entristecer, não é pecado se chatear, não é pecado ter decepções. Pecado é decepcionar, né? Não é pecado. Mas se essas coisas tirarem de você o amor por Deus, tirar de você o querer estar na igreja, fazendo as coisas de Deus, e principalmente abandonar os mandamentos de Deus, que é a sua palavra, isso se torna pecado na nossa vida. E a gente precisa de amadurecer. Por isso que o tema dessa palavra hoje é Evangelho, um chamado à solidão. Não é que Deus quer que a gente fique sozinho, mas inevitavelmente vai ter momentos que vai ser só a gente e Deus mesmo. E a gente precisa de vencer essa luta ficando com Deus, que é aquele que morreu por nós, através do seu Filho Yeshua. Amém?